Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o episódio 37 de Jujutsu Kaisen. E sem mais enrolo, o episódio retorna no passado. No episódio anterior, vemos o Itadori na estação confuso, já que ele não vê nenhum civil. A cena corta quando ele vê o Choso. Porém, nesse episódio, vemos ele chegando na rua, muito antes de entrar na estação. E a situação é infernal. Vários humanos transfigurados estão massacrando os civis como se fossem a polícia e os civis professores. Dito isso, vemos o princípio de um belo dilema. O Itadori é o cara que quer salvar o máximo de pessoas possível, mas ele tem a missão de chegar no Satoru. Pensando de forma lógica, ele sozinho não tem como salvar o Satoru, até porque, se foram capazes de selar o Satoru, não tem como ser um grupo meia bomba. Logo, a decisão correta é salvar os civis enquanto espera por reforços. Ainda assim, seria interessante ver ele com esse dilema e decidindo o que fazer. Infelizmente, hoje não. De repente, o Inumaki surge com um megafone na mão. Ele usa suas palavras ou voz amaldiçoada e paralisa todos os humanos transfigurados na região e dá passagem para o Itadori ir se desgraçar na estação de Shibuya. Uma dúvida que tenho é, Inumaki já estava aí ou ele chegou agora? E outra, por que ele não ajudou os civis e depois falou com o Itadori? Tipo assim, esse atraso, com toda certeza, matou alguém. O Itadori foi o mais adolescente que ele poderia ser, simplesmente se jogou pra dentro da estação sem um plano, sem uma ideia e muito menos um rascunho do que faria. Assim, ele se joga pra alcançar a segunda camada da estação como quem pula numa piscina. Aí tem um momento que ele descobre, fiz merda pra caralho. O Choso obviamente, nunca perderia uma oportunidade tão boa quanto essa. Ele usa a convergência, técnica em que ele comprime sangue entre suas mãos e controla por onde esse sangue vai sair. Semelhante a tampar parte da mangueira ou torneira para a água sair fininha e com pressão. Porém, no caso do Choso, o sangue supera a velocidade do som. Dito isso, aí vem um dos meus problemas com Jujutsu. Tipo assim, porque alguém que não nasceu com esse feitiço, não pode imitar ele. O que impede alguém de fazer esse feitiço, por exemplo, usando só energia? Vamos aceitar que só descendentes da família Kamo podem usar a manipulação de sangue e caso não tenha ficado claro, o Choso e os seus irmãos são descendentes. Claro, também entendo que não dá, o pessoal é muito chato e vai ficar reclamando que os feitiços são tudo igual. Enfim, voltando para o Itadori de titânio, eu acho muito impressionante o sangue perfurante não ter varado o corpo dele. Enfim, o Itadori não sabe se defender com energia, e de alguma forma, consegue evitar que o primeiro sangue perfurante, que supera a velocidade do som, atravesse o seu corpo, depois ele simplesmente desvia do segundo, como quem desvia de uma criança. Fora isso, a cada novo episódio, o cenário de terror fica mais claro. A luta mal começou e ele já está ferido. Porém, o Choso se arrependeu de ter começado tão frenético e decidiu dialogar. Ele quer saber se os seus irmãos deixaram alguma mensagem, suas últimas palavras. E nessa situação, o Itadori deveria ser mais razão, porém ele vai na emoção e comenta que o Ezo chorou. E desde já, declaro meu apoio ao Choso. Itadori mereceu tudo que vai entubar nesse arco. Dito isso, o Choso é o ápice da manipulação de sangue, um nível em que a família Kamo jamais poderá alcançar ou não. Enfim, Choso fica pistolinha, com toda a razão e parte pra agressividade, manda tomar no caneco, bem no estilo primeira dama. Ele libera uma poça enorme de sangue e o comprime em uma bola menor que um limão. O Itadori sente o perigo e tenta atrapalhar o colega. E o pivete até consegue derrubar o Choso e desmanchar a bola, porém, o que parecia maravilhoso, se tornou um pequeno inferno. No lugar de fazer uma, Choso fez várias bolas menores como feijão e jogou tudo no Itadori. Por sorte, o pivete sabe rolar bem e escapa, mas na sequência, toma um caldo quando o Choso manipula o sangue num tipo de onda que arrasta o Itadori. Então, o Choso segue massacrando o Itadori que está completamente perdido. O Choso recupera o sangue e antes que o Itadori entenda a situação, já tomou um soco no queixo e uma rasteira. O Itadori ainda evita um meio soco na cara, mas toma uma mãozada nos peitos. Um movimento que não foi muito poderoso, mas deu espaço o suficiente para o Choso armar outro sangue perfurante. E dessa vez, o sangue perfurante se torna um drama, nem parece que ele desviou de um no início da luta. Mas enfim, da minha casa, consigo ver várias formas que permitiria ele desviar com certa segurança. Porém, o garoto escolhe a forma mais absurda e quase impossível de fazer. Ele salta no ar, para forçar o Choso a disparar um segundo antes que ele toque no chão. O que é perfeito para o Choso, porém, no último segundo, o Itadori joga o corpo para trás. Uma cena que pra mim, é loucura. Acreditaria bem mais se ele simplesmente fizesse como um goleiro que finge que vai pra esquerda e corta pra direita, saca? Mas enfim, ele desvia e tenta se aproximar do Choso, achando que uma luta corpo a corpo é vantagem. Mas aí, pra quem não percebeu, quando o Choso arma o sangue perfurante, é possível ver algumas bolas de sangue flutuando em volta dele, 4 bolas de sangue um pouco menores que um limão.
Então, quando o Itadori chega todo feliz, pronto para dar um soco na cara do malandro, o Shoso lança o golpe, supernova, e blau. As bolas explodem em fragmentos do tamanho de gotas de chuva. E obviamente, o maluco deveria ter virado uma peneira, mas acho que seria muito absurdo a cara do Itadori parecendo um espremedor de suco. Por isso, as bolas explodem nas costas dele. Em seguida o Shoso cria uma faca de sangue e perfura os 2 pés do Itadori. O garoto é uma máquina e segue resistindo, mas comete um erro ao dar espaço para o Shoso lançar mais um sangue perfurante. A sorte é que ele é o protagonista. Então o sangue perfurante não foi com a potência máxima. Mas o Shoso não desiste e invoca mais bolas de sangue que ele transforma em anéis como chakras. O Itadori não sabe o que fazer, até que, o Mekamaru finalmente dá um sinal de vida. Nesse momento, temos outra situação que considero como fraco no episódio. O Mekamaru tem toda a liberdade do mundo para explicar e sugerir uma solução para o problema do Itadori e o Shoso, no lugar de sentar o sangue perfurante, fica jogando anéis cortantes. Bom, o Mekamaru manda o Itadori ir para o banheiro, porém, ele avisa que se a ideia falhar, o Itadori vai de caixa. Então, já sabemos que vai dar certo. De qualquer forma, o Itadori aceita, não é como se ele tivesse um catálogo de opções. O Shoso se esforça para não acertar o Itadori e, infelizmente, ele não sabe o princípio básico de sempre atirar na frente do alvo e depois de errar, ele persegue. Shoso vai com calma, já que o Itadori foi capaz de vencer os seus irmãos, o animal tem que ter alguma capacidade. A desconfiança só aumenta quando ele ouve o barulho de porcelana quebrando dentro do banheiro. O Shoso decide se preparar, porém, o Mekamaru interfere ao usar os irmãos do Shoso para irritar e fazer o meio-espírito invadir o banheiro. O plano é um sucesso e o Shoso entra igual a polícia na casa de pobre. O broche do Mekamaru vira sucata com um disparo de sangue. E no segundo seguinte, o Itadori surge por trás do Shoso em mais uma cena questionável. Realmente existia a necessidade do broche ser destruído? O Itadori não poderia ter saído antes. O Itadori é um filho. Bom, o sacrifício foi inútil, porém, o sacrifício nunca fez parte do plano. O Itadori arrebentou todas as torneiras e o sistema anti-incêndio. Tem água caindo de tudo que é buraco. A água entra em contato com as esferas de sangue que flutuam em volta do Shoso e isso faz as bolas entrarem em colapso. Esse é o verdadeiro plano. Apesar do sangue do Shoso ser criado por energia amaldiçoada, sangue é sangue, e quando entra em contato com a água, sua estrutura é danificada e se torna extremamente difícil de manipular. Graças a isso, feitiços como supernova, sangue perfurante, anéis de sangue e a faca, se tornam quase impossíveis de serem usados. Entretanto, se manipular fora é um problema, Shoso decidiu manipular dentro do corpo e ativa o feitiço da escama vermelha. É possível ver que o feitiço foi ativado porque surgem 2 novos riscos no rosto do Shoso. O risco original sobre o nariz, cria 3 pontas de setas nos 2 lados, já os novos riscos que passam pelos olhos, criam 3 pontas de seta na parte inferior. Bom, com todos os lutadores em posição, começa uma das lutas mais lindas dessa segunda temporada. O pau canta com gosto e obviamente, não colocarei a sequência inteira por motivos de não quero. Dito isso, o banheiro vira uma dimensão paralela onde o espaço se distorce e parece ser bem maior do que realmente é. Tipo a espada Ema do Zoro. Enfim, a batalha acontece e o Itadori realmente achava que tinha uma chance. Na cabeça dele, não existe ninguém melhor que ele no combate corpo a corpo. No entanto, descobrimos que o Shoso não perdeu sua capacidade de pensar, o cara em segredo, reuniu sangue na sua mão direita e o manteve isolado da água. Além de o endurecer até se tornar tão resistente quanto ferro. No momento que o Itadori achava que estava a meio passo da vitória, o Shoso largou a pedrada de forma indefensável, além de ter aprendido com os seus erros. Ele não mira na cabeça e no lugar disso, mira no tronco do Itadori. Sua escolha foi muito acertada, e a pedra de sangue acertou um ponto vital. Gravemente ferido, com o fígado perfurado, o Itadori aceita que vai de caixa, mas não desiste da luta. E apesar do sucesso, o Shoso também não está bem, isso porque os 3 golpes que ele não conseguiu bloquear, causaram muito dano nele. Particularmente, acho um exagero, mas tudo bem. Bom, o Shoso, sabendo das suas condições, decide usar uma técnica perigosa, ele envolve o seu braço direito com sangue e o solidifica. Esse é um movimento que pode causar danos ao corpo, mas como ele é meio espírito, esses danos não serão permanentes. E com isso, o round final começa. O pau come mais uma vez e o Itadori segue sendo o lado que mais apanha, no mínimo, visualmente falando. Durante a luta, ele perde o olho direito, mas tenta revidar usando o seu braço esquerdo, o que foi ferido no começo do episódio. Infelizmente para ele, o Shoso não perdeu a capacidade de pensar, e conseguiu bloquear ao usar uma camada de sangue endurecida na costela. Depois disso foi um massacre. O Itadori foi completamente derrotado. Completamente esmagado e sem possibilidade de se defender, Shoso iria finalizar a luta, mas de repente o cenário muda e podemos ver o Sukuna, que acha ridículo a derrota do Itadori. Porém, ele fica surpreso ao ver uma cena deveras interessante. Propositalmente, o Shoso erra.
Alguma coisa destruiu sua linha de pensamento, deixando o Choso completamente perdido e atônito, ou seja, chocado pra caralho. Inspirado na frase, saudades do que a gente não viveu, o Choso foi atacado por memórias falsas. Nessas memórias, ele conseguiu reunir todos os seus irmãos e, Ezo e Kashizo estão vivos. Porém, na mesa farta, tem um intruso, o Itadori está na mesa como sendo o 10º irmão. E isso deixa o Choso completamente quebrado das ideias. Como assim o Itadori também é o seu irmão? Depois que Choso sai quebrado, o episódio termina com as discípulas do gueto encontrando o Itadori ainda vivo. O que será que elas querem fazer? Enfim, acabou. Você chegou até aqui, abraço e até a próxima.